adianta a gente querer tomar partido e defender lados, porque a gente precisa analisar por um escopo mais aberto. É claro que foi o Hamas, o grupo terrorista palestino da faixa de Gaza, que lançou os mísseis, né, para Israel, para Jerusalém. Algo que estava adormecido desde 2014, onde no mínimo morreram 2.000 palestinos. A guerra é sempre cruel mais para o lado dos palestinos, porque o poder bélico e a força beligerante de Israel é infinitamente maior do que o do Hamas e dos palestinos em geral. Mas nós temos agora, não só de agora, o Irã investindo poderosamente no Hamas, assim como ele investe no Hezbollah, que é o partido de Alá no Líbano, ele também investe no Hamas, na Palestina. E aí o Irã fomenta para que os mísseis e os lançamentos do Hamas fiquem cada vez mais eficazes, porque em Israel há uma proteção chamada Domo de Ferro ou Cúpula de Ferro, a Iron Dome, que capta logo que os foguetes vêm para cima. Então, da onde lançarem foguetes para Israel, com a tecnologia interna eletrônica que o Hamas não tem, apesar dos equipamentos estarem melhorando, Israel possui uma tecnologia de ponta que sabe exatamente de onde sai. É por isso que o Hamas esconde os mísseis debaixo de escola, debaixo de instituições que ele sabe que Israel não vai revidar. Eles procuram esconder em estabelecimentos mais chamativos e que toquem no coração de Israel, para que ele não devolva na hora. E agora Israel tem avisado com 10, 15 minutos de antecedência para as pessoas saírem do lugar, e não dá tempo do Hamas tirar todo o armamento dali, dá tempo só das pessoas correrem. Isso quando eles não tentam segurar os civis também para que não fujam. Enfim, a guerra é desleal. Mas se você reparar, no mês passado, em abril, no período do Ramadã, que é o jejum dos islâmicos, dos muçulmanos, houve uma provocação também na parte de soldados israelitas, e também alguns colonos judeus despejaram certos palestinos do lado de Jerusalém Oriental. Isso é algo que vem de anos. Falando de Abraão 4 anos atrás, mas chegando no final já do século XIX, quando se levantou o movimento sionista, que é a favor dos judeus, porque sionista vem de Sião, e aí você já faz referência com o povo de Israel, porque eles queriam criar desde então um Estado independente para que os judeus pudessem voltar a viverem unidos. Tentaram criar em Uganda, tentaram criar até na Argentina, e ali pela Sibéria, Birotian, na divisão da Rússia, da Europa com a Ásia. O interessante é que o movimento antissemitista, que é o movimento anti-judeu, porque semitista vem de Sem, um dos filhos de Noé, que gera Jafé e vai vir a descendência de Abraão. O sionismo vem para criar um novo Estado e também para combater o antissemitismo. E o interessante é que esse tempo que Israel ficou disperso da sua terra natal, ao longo desde 70 depois de Cristo, ficaram poucos judeus sobrevivendo, remanescentes se multiplicando, mas os judeus foram espalhados pelas diásporas da vida e foram jogados por vários lugares do mundo. E aí o interesse deles era conseguir fazer um Estado onde reunisse todo judeu do mundo de novo, juntos. E aí quando viu que esses lugares que tentaram, não rolou, não aconteceu, tentaram, alguns defendiam, diziam, não, vamos tentar fazer o nosso Estado na nossa própria terra histórica, o território de Israel, onde o povo surgiu, onde o povo viveu milhares de anos construindo a sua história, com dificuldades, com adversidades, só que o território não estava desabitado. Ali viviam os árabes, os muçulmanos, era um território já ocupado. E aí vai começar a desencadear um processo de briga, desde o início do século passado. Na Segunda Guerra Mundial a gente tem uma expressão de antissemitismo plena, através de Adolf Hitler, os nazistas mataram 6 milhões de judeus. Olha como a coisa vem lá de trás. Nessa época predominava o Império Otomano e depois da Segunda Guerra vai vir o Império Britânico, que vai ajudar e trazer um pouco de alívio, vai fazer acordo com a Declaração de Balfour para que Israel possa ter ali um lugar, mas sem expulsar os habitantes dali. Os árabes que já viviam, permitiram que certa quantidade fosse. Mas com o tempo, o povo de Israel foi crescendo ali dentro, se multiplicando, e daqui a pouco estava maior do que os próprios árabes muçulmanos, que ali já estavam ocupando há anos. Mas começa guerra daqui, guerra de lá, guerra dos 6 dias, Yasser Arafat, Intifada, Levante. Isso vem de muitos tempos, assentamentos judeus, a briga territorial. E o que a gente tem visto aí, é importante a gente saber o fundamento histórico, para a gente poder também até saber como orar, como diz o Salmo 122, verso 6, orai pela paz em Jerusalém, que era uma ordem ali, um chamado, uma convocação para os judeus.
E a gente também traz para nós, porque oramos por todos, inclusive pelos palestinos. Porque o nosso papel como cristãos é orar pelo mundo. É orar pela paz de Jerusalém, pela paz da faixa de Gaza, pela paz de Olinda, pela paz de Nova Iguaçu, pela paz de aonde for, de quem for. Porque nós somos filhos da paz, senão não somos filhos de Deus. E aí a gente tem brigas religiosas naquele território. E um verdadeiro cristão não tem nada a ver com essa história. Isso é briga de politização, ideologia. A gente observa, entende os sinais dos tempos, intercede. Não tem a ver com o Espírito de Cristo, nada disso. Então não pode ter a ver com o nosso. O interessante é que é muito fácil se levantar e dizer que é uma questão religiosa toda vez, mas essa briga é política. Por mais que saibamos que lá, na Cidade Velha, está a Igreja do Santo Sepulcro, onde o lado do cristianismo acredita que foi onde Jesus foi crucificado e ali foi sepultado também. Já na Jerusalém, onde tinha um antigo templo, construído no século X a.C., Davi e Salomão que realiza, depois vai ser destruído a primeira vez, e nos dias de Jesus já é templo de Herodes, destruído em 70. A única coisa que ficou ali como herança dos judeus é só um muro das lamentações. Naquele lugar, a maior herança espiritual, digamos assim, ou que consideram sagrada, é dos próprios muçulmanos, onde tem a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada. É o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos, pois eles têm Meca e Medina como os principais, mas dali da mesquita, da esplanada, eles acreditam que Maomé foi levado aos céus vivo dali. Então é uma briga danada, é um território hostil. Os judeus não querem perder a única coisa que resta, que é o muro, que fica ali no mesmo lugar da mesquita. É uma briga louca. Mas essa briga em específico é algo político. Eu quero dizer que nós cristãos precisamos também ser seres políticos, mas não politicados, mas não seres ideológicos extremistas, seres do equilíbrio. Porque toda essa guerra, todo esse fomento, todas essas brigas, sejam construídas desde a Idade Média ou do tempo de Constantino para cá, nunca tiveram a ver com o nome de Jesus. O nome dele é só utilizado para essas coisas. Não tem a ver com o Espírito do nosso Deus. Esses não são os leões que nós somos chamados a enfrentar, não são os bons combates que Paulo disse que enfrentou até partir para o Senhor. Nós temos um primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que porque está fraco politicamente, do lado da extrema-direita, e não conseguiu atingir a maioria parlamentar, está fomentando essa guerra porque o presidente de Israel, ele simplesmente deu a oportunidade do Lapid, que é o líder da oposição, montar um governo também com prazo. Ele diz, já que o Netanyahu não consegue, vamos ver se a oposição agora consegue. E eles têm um prazo até junho. E o Netanyahu não quer perder para a oposição porque ele não pode. Ele vai perder a cadeia, ele vai perder também a imunidade parlamentar e vai ser levado em julgamento por corrupção. Isso é uma guerra política. Nós precisamos entender o que está acontecendo, porque também, do lado de Israel, é um cenário político. Ele vai fomentar essa guerra praticamente até acabar o prazo que a oposição tem para conseguir montar o governo e se levantar no lugar dele. Mas em meio à guerra, quem consegue convocar partido, fazer coligação, fazer uma estrutura para levantar um governo? Ninguém. Por isso que o Benjamin Netanyahu está fomentando essa guerra. É claro que do lado também dos palestinos, eles se levantam para poder ter frente às autoridades palestinas, agradar o Irã, que é quem fomenta os armamentos para eles. Então todos os dois lados estão brigando por questões políticas. E nós como cristãos temos que interceder, orar, clamar aos céus, porque quem sofre com isso é a população, que nada tem a ver com essa história, são os civis. E infelizmente já morreram muitos só hoje, ontem e hoje. Então nós queremos clamar ao Senhor. Senhor, que tua paz, ó Pai, esteja naquele lugar. Que o teu Espírito trabalhe naqueles corações, Senhor. Que a tua graça seja naquele povo. Dê livramentos, ó Pai, a essas pessoas, ó Pai, que sofrem, que não têm o que fazer, pois ali habitam, pois ali residem, pois ali moram. E cada vez mais, ó Pai, está se intensificando. Ah, meus irmãos, vamos orar mais como igreja de Cristo. Interceder, esse é o nosso papel. Porque mísseis também têm atingido mais o lado de Israel. E muito mais do lado da Palestina. Crianças morrendo, famílias se desintegrando. Se a dor deles não for a nossa dor, nós estamos errados em alguma coisa. Uma guerra que a gente não precisa dizer, que já tem 4.000 anos, que nasceu do fruto fora da promessa, de Abraão, que se relacionou com Agar, a própria Sara mandou, vai lá então, já que não é nosso filho não vem,
faz um filho com a escrava. Paulo vai ilustrar isso perfeitamente no final de Gálatas 4, se não me engano, os 10 últimos versos. Ele vai falar da Agar, que é a Israel prisioneira, escrava, Monte Sinai, Arábia. Mas nós somos filhos da Jerusalém livre, descendência de Isaac, Jacó, Israel. Esperamos por uma Jerusalém celestial. Porque desde o dia de Paulo ele está dizendo: a Jerusalém da terra é prisioneira. Ela já era para a morte. Depois leia a carta aos Gálatas. Nossa esperança não está nessa terra, meus irmãos. E você percebe que as mortes estão se multiplicando, os sinais da volta do Senhor estão aí em evidência.